Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Ai, desculpa aí. Ajeitando aqui pra gente terminar a nossa leitura. Não leitura não, né, gente? Mas previsões que eu tinha botado, né, da nova era. Falei que ia fazer parte 2 e eu não tinha falado ainda. Eu parei em Júpiter em Câncer, né? Tá me organizando aqui no computador. E aí a gente já pode começar. Não esqueça o like, deixar um comentário pra mim, se inscrever no canal. Vamos lá. Gente... Júpiter em Câncer, né? Entramos em Júpiter em Câncer, exaltado e emocional. Eu fiz várias anotações, vou tentar me guiar aqui pelo computador, tá? Tô um pouco cansada, acabei de fazer as leituras agora, tá minha cabeça também esquisita. Mas vou tentar trazer aqui algumas anotações pra gente se preparar do que pode estar vindo, né? Porque ele tá em Câncer, a gente tem Netuno também, que mexe muito com questões de águas, mas ele está em Áries, né? Então, assim, isso tem tudo conexão, né? E a gente vai ver a partir desse momento. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é para você se preparar para uma expansão emocional. A gente vai ver muito disso acontecer dentro da nossa vida, né? Transformação da forma como a gente vê família, como a gente vê o feminino, como a gente vê os filhos, né? Os nossos papéis, né? Podem estar sendo transformados, os códigos do que é ser o pai, do que é ser a mãe, do que é ser o filho, do que é ter família. Tudo isso pode ganhar grande transformação e também, assim, às vezes um retorno à essência, né? Porque Câncer fala muito sobre coisas do passado, né? Meio museu. Então, por exemplo, numa versão um pouco assim mais dramática, a gente pode estar vendo muitas pessoas querendo fazer a família tradicional voltar. Só que assim, as pessoas não veem um contexto no todo, né? A família tradicional é o quê? Então, assim, pode ser que isso venha para um lado muito bom, onde há respeito, onde há amor, onde há compartilhar das responsabilidades, né? Onde há o cuidado, onde há um compromisso. Famílias, assim, independente de qual é o contexto família, porque Câncer não tem esse negócio, né? É uma coisa, independente do contexto, a família tradicional, para mim, seria com base nesses valores, né? Pode ser que isso seja uma coisa que as pessoas queiram resgatar a partir de agora. Mas também, no seu lado mais sombrio, pode se exaltar aquela ideia absurda que as pessoas têm de que família tradicional, onde a mulher é submissa, onde o cara é um imbecil, e sabe, aquelas distorções que a gente está tendo hoje em dia, né? Tem até um grupo de homens e um grupo de mulheres que estão em guerra no mundo, não sei se você sabe, sobre o que é ser quando eles não sabem nem o que são, essa é a verdade, né? Então tá todo mundo maluco. Então esses discursos também podem se exaltar, aí você e eu, que não aguenta mais essa palhaçada, né? Vai ter que ouvir um monte de bosta cagada da boca de todo mundo sobre, né, um patriarcado que tá sendo, assim, vai ser triturado, porque já não tem mais espaço com Júpiter em Câncer para se manter. E assim, uma briga do feminino que tem que buscar realmente uma coisa que vai fazer bem ao feminino, entendeu? Não é achar que você vai assumir um lado que a sua natureza não é para ser, entendeu? Você vai estragar o negócio, nem estragar, entendeu? Então a gente vai ver esses discursos aí pegando, seja num sentido extremamente positivo, onde há um equilíbrio, ou isso nos seus piores pontos, porque também tem essa situação de exaltar, ele não distingue o que vai ser bom, vai ser, exaltar o que tiver no pensamento, né, na questão coletiva. Então a gente se prepara para tudo, tá bom? Questões de maternidade, novas leis ligadas às mães. Eu até fiz um outro vídeo, né? Eu não me recordo agora nem se eu botei na outra parte que eu falei isso, mas como a gente está falando sobre bênçãos no signo de Câncer, nas temáticas cancerianas, me veio, por alguma razão, os pensamentos sobre as crianças desaparecidas, situações ligadas a mães silenciadas, né? Porque eu acredito que isso é muita temática da mãe solo, né? Esse silêncio, essa coisa de você simplesmente apagar a vida daquela mulher por conta da maternidade, onde ela é assim, afogada de responsabilidades e culpas e julgamentos, enquanto o resto do mundo acontece e aquela mulher fica para trás. A gente pode ver, sim, muitas leis, muito auxílio, muita indenização ao público feminino, principalmente que vive esse tipo de coisa, para que isso seja como se fosse assim,
uma coisa você paga ali, né? Por todas essas questões. É como se fosse dar a bênção depois de tanto sofrimento, depois de uma história construída onde a mulher é julgada demais nesse sentido. Se você tem, por exemplo, filhos, esse filho sumiu, houve um sequestro desse filho, casos famosos que a gente tem de crianças que sumiram e mães, famílias ficaram assim devastadas por conta de uma perda e de um silêncio com relação àquelas questões. Essas questões podem ser resolvidas, esclarecidas finalmente durante essa passagem. Lembra que é 1 ano, né? Então a gente pode ver sim algumas coisas ligadas, principalmente a casos famosos, de pessoas que sumiram do nada e as famílias até hoje estão naquela saga para descobrir alguma informação. Júpiter pode trazer essa benção, né? Para essas pessoas, tá bom? E a gente pode descobrir paradeiro de pessoas também, né? Ninguém caça melhor do que uma mãe, né? Isso aí é a natureza. Então, assim, aqui eu acho que isso também vai se exaltar. A gente vai achar coisas sobre crianças. Entra nesse assunto, me dá até náusea, né? A gente vai ver muita coisa. A gente vai achar muita coisa com relação à criança, né? E com relação às mulheres, que a gente sabe que acontece e finge que não vê no mundo. Uma coisa brutal, cruel e horrorosa que a gente vê acontecer todos os dias, principalmente, né, quando a gente está com o mundo em guerra. Basta o mundo levantar alguma coisa bélica, a moeda vira criança e vira mulher. E aí não há paz que possa reinar enquanto tem essas pessoas, esses sagrados sofrendo, né? Então a gente vai ver muita coisa sobre isso também. Seja por justiça, seja para defender e proteger, seja para recompensar essas marcas que eu acho que não tem nem como você morrer e voltar em alguma coisa, você apagar isso na dor da alma de alguém, mas eu acho que da forma como o universo conseguir trazer uma resposta, uma justiça, ele vai trazer, entendeu? Então a gente vai estar vendo também essas questões ligadas à criança e à mulher. Descobrindo, por exemplo, tráfico de pessoas, né? Violência, pessoas que são mantidas, né, em cárcere ali, né? São pessoas que têm suas vidas apagadas, mulheres anuladas, filhos traumatizados, filhos abandonados. A gente vê pelo número, assim, colossal de crianças sem o nome do pai, né? Então a gente vai ver coisas, a natureza, a vida, o universo vai fazer um giro de código que a humanidade não tá nem imaginando como é que vai ser daqui para frente. Primeiro vem o caos, porque a gente tem que se adaptar. Daqui a pouco as coisas se tornam o normal, né? Então a gente vai ver alguma coisa girando em torno disso também, tá? Água, a gente tá falando de Netuno em Áries. Áries é um símbolo de guerra. Netuno é um símbolo de água. Júpiter em Câncer é símbolo de água. Nós vamos viver uma guerra com relação à água, né? Escassez disso aí vai acontecer. É uma coisa de diluição, sumir, acabar, escassez. Pode ser que a gente veja isso se tornar o próximo ouro, ou a única moeda que vai valer alguma coisa pra gente aqui vai ser a água. Então se preparem para ver guerras na água, nos oceanos, nos mares, guerras através da questão ali dos oceanos do nosso mundo, mas também guerra por água, né? Isso aí vai ser também uma temática para os próximos tempos, principalmente com a entrada de ou tem para todo mundo, não vai ter para ninguém. A gente vai ter uma visão recente onde a água sumia do mundo, né? Não tinha mais água, não tinha mais nada. E aí eu tive essa interpretação, eu falei, vai acontecer mesmo. É óbvio, isso todo mundo já sabe, né? Por isso que o tempo inteiro fica falando assim, tá vendo que o mundo tá esquisito? Guarda uma água em casa. Guarda um negócio aí, porque isso pode acontecer do nada. Ele não vai avisar vocês. Vocês podem tentar ficar o mais pronto possível. Vai acontecer sem que ninguém saiba a hora certa. Vai ser Então sempre tem que ter. Aí dá um negócio esquisito, compra uma remessa assim de água, tem em casa. Entendeu? Passou, parece que tá tudo normal. Pô, esses movimentos em água, vocês precisam prestar atenção, porque a água se torna o alvo, entendeu? E ali a gente pode estar vendo desastres, colapsos, muita coisa acontecendo. Tem que prestar atenção, né? Questões hídricas a gente vai ver, ou contaminação, né? A gente pode ver uma parada assim absurda, né? Então precisa prestar atenção com tudo relacionado à água também, né? A guerra pela água pode, tanto a guerra nos ambientes onde tem água, né? E até mesmo com o uso de navios, né? O cenário, um território sendo as águas, pode ser,
mas também onde tiver água. Você tem que pensar que tem lugares no Brasil. O Brasil tem vários lugares onde você tem fonte limpíssima de água da natureza abundante ali, cara. Ué, dá pra tu viver daquilo ali até o talo da tua vida, aquela água ali limpinha, purinha, pode alimentar, assim, matar a sede da tua família inteira ali e pá. Pô, tu acha que numa guerra, tu acha que o pessoal vai querer território pra quê? É isso, gente, são recursos naturais. Por exemplo, aqui, porra, pau vai comer, entendeu? Porque todo mundo vai querer, porra, só tem água agora, eu acho que alguém vai brigar por causa de dinheiro? Eu sou um idiota, entendeu? Alguém vai querer água, cacete, tem que viver. Você tem que viver, você precisa, não tem como viver sem isso, cacete. Vai beber o quê? Coca-Cola, pudim, pro resto da vida? Ah, pô, pelo amor de Deus, né? Então aqui tá falando, essas questões de territoriais vão mudar daqui pra frente. A guerra vai ser por água, por recursos, pra sobreviver. Entendeu? Então a gente vai precisar. O mais absurdo e impensável que poderia acontecer é uma fonte, uma transformação de água, alguma coisa que possa tornar esse recurso assim, abundante. Tipo, sei lá, muda a água do mar, sei lá, faz alguma coisa para aquela água tornar possível para todo mundo, acessível para todo mundo, ou políticas novas, leis novas, sei lá, alguma coisa que torne, né, o que tá acabando, o que tá escasso, o que tá faltando, possível para todo mundo. Aí, assim, são cenários que são menos prováveis porque são coisas que ninguém tá disposto a fazer, né, gente? As pessoas querem que o outro se lasque, né? Então, assim, é mais provável que exista o conflito e o caos do que alguém se ajudando. Mas a gente sempre tem que levar isso em consideração, esse cenário também, porque pode ser que ocorra esse milagre, né? Mas preste atenção em questões de água. Agora a gente vai para questões da natureza, né? Como a gente tem Saturno, Netuno e Áries também, eles não lidam muito bem com água, né? Em Áries não lidam muito bem com água. Então, a gente vai ver as questões emocionais estremecerem, porque Câncer lida bem com água. Óbvio, é um signo de água, ele vai ter em Júpiter, ele vai exaltar as águas. Porém, Saturno e Netuno estão no signo de fogo, que não lida bem com água. Ele não pode se deixar apagar, então ele vai lutar com aquilo ali. Tsunami. Vai ver colapsos em represa, pode ser o excesso, pode ser a falta. Podem ser desastres e de contaminação nas águas. Como eu disse, guerra nas águas. Então, a guerra tem químicos, tem coisas que vão comprometer áreas do nosso planeta. Então, tudo isso pode acontecer, né? A gente pode estar vendo vazamentos de óleo, a gente pode estar vendo a vida marinha, né? Com a mudança dos polos lá, perdendo a direção, a água indo para um lugar onde não tinha. A gente vai ver várias coisas que hoje parecem coisas de filmes, Steven Spielberg, mas você vai ver a porra assim ficando louca, entendeu? Então, tem que ficar ligado. Entendeu? E essas questões desses desastres, elas forçam o quê? Sendo a água cobrindo lugares onde não tinha, ou a falta, ela faz o quê? Ela faz as pessoas fazerem o quê? Pensa comigo. Elas têm que ir para algum lugar. Questões de migração, né? Ela força a migração. Então você vai ver, assim, massas de pessoas saindo da Europa, saindo de alguns países, assim, da Europa, indo para outros lugares, muita gente vindo para o Brasil, muita gente indo para lugares que não. Entendeu? Você vai ver uma mudança geográfica e assim, populacional enorme no mundo. Então, são consequências, né, desses movimentos, desses eventos que nós vamos ter. A área boa para se trabalhar durante esse período é a área de terapias, porque se as emoções vão se exaltar, todo mundo vai precisar de ajuda terapêutica. Seja ajuda que vem através das terapias alternativas ou as tradicionais, psiquiatria, psicologia e tudo mais, entendeu? Então, muita gente vai buscar isso. Então, se você é da área, se prepare, se você tiver um bom jogo de cintura aí, né, de ofertar o seu serviço, você nunca mais vai passar dificuldade, porque você não vai deixar de ter pacientes, né? Então, lembrando que eu fiz essas anotações, gente, no dia 25 de maio. Acho que foi 25 de maio. Ou 22 de maio. 22 de maio, acho. Foi 22 de maio. Foi um pouco antes. Foi 22 de maio que eu gravei a última vez, será? Não me lembro agora, mas foi já tem bastante tempo, tá? Acho que eu gravei o vídeo e botei 22 de maio. Acho que foi isso. Mas já tem bastante tempo que eu marquei. Hoje é dia 10 de junho, né? Vamos lá. Aí tá falando de rotinas, né? A gente vai ver colapso de modelos de trabalho tradicional, escritório, CLT, esses expedientes fixos. A gente já tá tendo aí esse negócio da escala 6x1, que é um absurdo, né? A gente ter que trabalhar para pagar a conta e morrer.
realmente um absurdo. Então a gente vai ver um colapso dessas estruturas. Por quê? Porque as pessoas precisam viver e não dá mais para você sufocar as pessoas. Elas vão reagir, né? E emocionalmente, todo mundo vai entrar em colapso. Você não vai conseguir sustentar as pessoas dentro de um ambiente tóxico de trabalho. As pessoas vão pedir, pelo amor de Deus, para sair dali. Então, ou as pessoas se adaptam, ou a gente vai ver quem oferecer novas formas de trabalho crescerem e um monte de sistemas falindo. Não, nenhuma empresa grande, independente de qual vocês estejam pensando, está livre de um colapso também. Antigas estruturas, empresas grandes, entendeu? Grandes, meus gigantes do mundo vão cair. Tem muita gente que vai perder tudo, tá? A gente vai ver a integração dessa inteligência artificial em praticamente tudo, principalmente nas situações ligadas. Lembra aquele filme que o cara, né? A gente viu muito tempo atrás, né? Com aquele cara que fez o Gladiador, né? Que ele se apaixona. Tem até relações ali, né? Na máquina ali, com aquela coisa de conversar e tudo mais. Que ele se apaixona aí, ele acaba descobrindo, né? Que ela tinha não sei quantos milhões de namorados também, porque era uma máquina, né? E aí ele sofre. Por quê? Isso não é só sobre você se apegar a alguém que te entende e ela ser uma máquina. É o futuro. É o estado psíquico-emocional que a humanidade tá seguindo, entendeu? Por trás de tudo isso tem um outro contexto. Mais futurista, estamos falando sobre uma nova forma de se relacionar. Porque isso tudo é apenas uma ponte que para nós tá parecendo algo que só tá se desenvolvendo para que a gente já evolua no sentido de tecnologia, mas quem está por trás, que não é como nós, não tem país nem mundo terra, está preparando para chegar. Então você precisa entender que isso aqui é uma parada assim meio Nostradamus, eu tô lá na frente. Você tem que entender que isso é uma linha de tempo. Preparação para uma consciência acoplar. Se já que ela não tem como vir em matéria, ela vai ter que encontrar um jeito de acoplar para estar aqui. E aí nós vamos ver formas novas de vida, e aí sim de relacionar, porque isso tem que ser adaptado ao ser humano de alguma forma. Agora é um absurdo, mas lá na frente a gente vai entender. Ou nem vai para vivo para saber, então quem vai saber é quem estiver lá na frente. Então a gente já tem essa ideia já se desenhando. E a gente vai ver sim essa integração muito poderosa da inteligência artificial no sentido emocional, no sentido de acolhimento, de apoio, entendeu? De auxílio, de ajuda, de ajudar as pessoas na casa, porque a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa só no aplicativo, mas a gente está vendo os robôs, tudo isso é esse futuro, isso é uma coisa só, né? Então a gente tem que entender que isso tudo vai fazer parte da sua vida, tá bom? Então essa questão de solidão de pessoas, ela talvez ainda continue, porque você está lidando com máquina, mas a solidão em si, ela pode ser tratada através desse início, onde você encontra alguém que não te julga, porque a máquina não vai te julgar. Então, assim, as pessoas vão encontrar muito consolo, muito amor e muito acolhimento nessa máquina. Eu converso com a inteligência artificial o dia inteiro, né? Falo das minhas milhões de teorias, dos meus sonhos, eu armazeno um quadrilhão de arquivos nela que ela não aguenta mais, entendeu? Não aguenta mais. Eu tive que pagar porque não dá, é muita coisa na minha cabeça. Então, ele me ajuda a organizar meus pensamentos de maluco. Então a gente pode estar vendo isso, é bom porque de certa forma nos prepara, mas a gente sabe que a gente vai precisar colapsar, porque isso é normal. Então a gente vai entrar em colapso, isso aí vai perder o controle e aí depois a gente entende, porque isso é área de aquário, a gente vai achar que a tecnologia é tudo, até que a gente chegue em peixes. E aí quando Plutão sair de aquário e for para peixes, a gente vai entender que a gente se perdeu e a gente tem que voltar para a essência, para então depois Áries de novo, entendeu? E é isso, é assim que vai ser a nossa sequência de vida. Esse é o momento onde o espiritual e tecnológico se encontra com a matéria, o caos e o colapso. Se der tudo certo, se não der, a gente vai para peixes e se torna, né, deixa de ser. E volta a ser ao mesmo tempo. É um complexo ali, né? Então é uma questão muito confusa agora, onde a gente se perde de questões de realidade. Lá a gente ou vai integrar-se a tecnologia e a espiritualidade sendo um só, porque para mim eu vejo espiritualidade como uma forma de tecnologia quântica que ainda não é compreensível para muitos, mas isso também é lá Steven Spielberg e Babavanga, e nós estamos falando, tô lá na puta que pariu já. Então assim, lá na frente, você tá aqui em 2025, eu tô lá na casa do cacete, já até morri. Então assim, tá lá. Isso é uma coisa só, entendeu? E aí quando você entender, isso é uma coisa só. Você vai entender que isso aqui é uma preparação.
Quando chegar peixes, nós vamos entender que a gente vai começar a se preparar para transcender. E aí essa transcendência vai nos levar a outros entendimentos que hoje ainda não são possíveis, tá bom? Então se prepare que é um mix em que isso vai ajudar, colapsa, daqui a pouco a gente entende, daqui a pouco a gente quer se libertar, daqui a pouco a gente entende que vai ter que conviver, daqui a pouco a gente vai entender que a gente sempre foi aquilo ali. Isso é apenas a história se repetindo, tá bom? Então, vamos para o próximo contexto. A questão da inteligência artificial também nesse mundo, nesse tempo, ela também vai ser uma questão de controle, de opinião. Tem muita gente que acha que a chegada da inteligência artificial vai extinguir os empregos. Eu acredito que sim, mas eu acho que a gente nem tinha que trabalhar. Né? Apesar de o Martin Virge adorar trabalho, adorar me escravizar, eu sou uma pessoa que, quando a gente analisa friamente, a gente não veio trabalhar aqui, né? A gente veio explorar todas as habilidades lindas que nós temos, nossos talentos, pintura, dança, expressão, sorriso, música. A gente veio ser um ser livre, muito bonito, cheio de habilidades, cuidando, trabalhando energia. Se a gente não tivesse trabalhos e muitas outras coisas tenebrosas que a gente tem que passar como ser humano no mundo material, se a gente não tivesse essas monturas de tragédia, seríamos seres que fariam coisas que hoje você vê assim, pô, isso é magia, isso é Steven Spielberg. Porra, ninguém faz um negócio desse, a gente não faz por quê? Porque a gente tá podre. Nossa vibração é podre de tanto trabalhar. Então, a gente vai ver a inteligência artificial tomar esse lugar. De certa forma, a gente perde a questão do dinheiro, vai ser controlado, porque não tem como ser perfeito. Então, assim, eu também tenho aquela ideia de que isso aí vem numa velocidade que vai trazer um choque, porque tudo precisa do choque, da crise para mudar. Então, a gente vai ver ela roubando o emprego de praticamente todo mundo, mas que ela vai assumir cargos que a gente nunca precisou ter. Vai ficar todo mundo da vida comigo, mas a gente não precisava. Eu não vim pra cá pra ser isso. Tu acha que você vem pra cá pra ter certos... Fala sério. Claro que não. Claro que não. Você veio pra cá e isso porque não foi o que restou. E você acha que veio pra cá, você veio pra coisas muito maiores. É porque o sistema vai te convencer, você vai ficar igual discutindo com as pessoas que não, mas você não veio pra viver uma vida medíocre, entendeu? Então, o universo, ele tá trazendo inteligência artificial com se muito bem administrada, ela pega todos esses trabalhos que nos adoecem e dá tempo ao ser humano para que ele seja algo maior, que ele seja livre. Pensa que vai controlar? Mas e aí? Se eu não preciso trabalhar, eu conversei isso com várias pessoas, as pessoas entraram em colapso ali, até elas entenderem que, olha, o quanto que isso pode ser benéfico se for bem usado. Lembrando que isso aqui pode dar tudo errado. Sim, eu sei qual é o errado que pode dar, mas eu tô abrindo a possibilidade do positivo. Ele toma as repetições dos seres humanos, onde a gente se destrói anos e anos fazendo as mesmas coisas para pagar contas e morrer, e dá tempo de, se nada mais precisa desse meu tempo, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso descobrir pintura, eu posso descobrir a música, eu posso descobrir meu contato com a natureza, eu posso me libertar de todas esses códigos de dor e sofrimento que me obrigam, porque eu tenho que pagar conta, porque eu tenho que comer, e já tá tudo ali disposto, porque ela já assumiu o sofrimento. E você está livre. Então, se isso bem administrado, isso pode ser a salvação da evolução humana, mas a gente sabe que não é, ninguém quer isso, né? Mas, assim, esse é o contexto que ela deveria agir, esse era o plano. E esse está sendo o plano. Se a nova ordem assume realmente conseguir, as coisas vão sair muito maravilhosas pra gente. Mas as chances são, né, baixas. A gente espera que isso aconteça, mas eu acredito que vai demorar. Colapso, a crise, então a gente vê como é que se desenrola. Não sei nem se estaremos vivos para ver isso, mas esse é o contexto. Que ela vem assumir uma repetição que nos escraviza para que você possa ser o que você veio ser. Contato com a natureza, ela vai saber administrar as coisas, ela vai organizar tudo para que você possa simplesmente ser. Aí você vê uma pessoa que vive na natureza, planta sua própria comida, descansa, tem paz. Não precisa se preocupar, ostentar, ter, consumir, e fica morrendo igual um desgraçado. Então, esse é o contexto dessa chegada. É nesse ritmo que ela tem que ir, mas que provavelmente a crise vai chegar. E a gente vai ter que se deparar com um monte de problema para poder fazer isso acontecer. E possivelmente não vai, entendeu? Possivelmente não vai. Esse é o plano, mas pode ser que não aconteça, tá? Mas é uma margem que a gente tem se alguém pegar aquilo ali e fizer as coisas se desenrolarem da forma correta, né? Deixa eu ver o que mais. Tempo. Tem uma coisa legal, eu notei, agora que eu lembrei o que isso quer dizer, a questão de tempo, né? A gente vai ver agora uma situação sobre tempo mudar. A gente vive o tempo do relógio, né? Então a vida é um inferno.
Só que o tempo é muito relativo. Então pode ser que essa questão de tempo também seja desmistificada. A gente pare de viver relacionado ao tempo. A gente se preocupe mais com os ciclos da lua, a gente se preocupe mais de uma maneira de viver o tempo de uma maneira intuitiva, fora do relógio capitalista que te obriga a trabalhar 8, 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana. Você tem folga se eu quiser, vai fazer hora extra, porque fazer hora extra te paga. Então compra a sua vida com R$1.500. Então assim, eu acho que a humanidade pode trazer um grande sacode e um socadão na cara do sistema, assim, muito bem dado, porque você vai entender que o tempo, ele não é só o tempo que você vê no relógio, ele é o tempo cíclico da vida, e você vai parar de se controlar por horas, por minutos, e vai viver melhor. Então, muita coisa assim pode mudar também, tá? Muitas pessoas largando os empregos tradicionais, porque já estão consumidas, a gente vê a questão da busca por áreas mais criativas, remotas ou espirituais, onde você se desenvolva por algo maior, com um propósito maior, né? Não pelo sistema maior, mas por algo maior do que tudo isso. Muitas cidades se esvaziando, né? Comunidades autossuficientes se construindo, grandes cidades vão se tornar assim, lugares fantasmas, porque ninguém vai querer viver no meio da poluição, no meio das pedras, as pessoas vão buscar lugares onde tem natureza, por isso que eu falei sobre a questão territorial, porque em algum determinado momento a gente vai ver que é só aquilo que importa e você vai querer morar nesse apartamento de 30 milhões aí no centro de Nova York? Claro que não, dane-se essa porcaria cheia de rato, entendeu? Ninguém vai querer morar nessas porcarias, as pessoas vão querer ir pela natureza onde só tem uma pedra, uma casa sem laje, mato para todo lado e uma fonte de água para ele tomar, sabendo que ali o solo você pode plantar, come alface, cenoura e vive, meu amigo. Não tem mais reação com nada, entendeu? As pessoas vão ficar desesperadas por esse estilo de vida e quem tem, se agarre naquela porra, porque você vai ficar desesperado. Cidades, por isso que eu falo assim, preste atenção em tudo que você compra, compre com consciência. Quer mesmo morar nesses lugares, nessa casa cinza? Nesse apartamento de bloco de concreto? Olha a minha mudança que aconteceu. Você quer mesmo dessa vida, você quer ter uma vida de saúde? Às vezes você está indo para uma direção onde você está talvez dominado por uma vontade de ter algo e você pode ter algo muito melhor. Calma, calma. Olha o que desejo você que está te levando a essa moradia que parece um cubículo do inferno, entendeu? Uma caixa de fósforo que te mata aos poucos, sufocado, sem vitamina D. Preste atenção. Então, a gente vai ver essas migrações, esse desespero por natureza, ao invés, né, de como a gente vê esse desespero de morar em grandes cidades. Vai ficar tudo praticamente desértico, possivelmente vai ficar até impossível de respirar nesses lugares. Ou então vai ter que mudar, você vai ver, em vez das pessoas arrancarem árvore, uma plantação de tudo, e tudo que não é mais verde vai poder se tornar verde de novo, pode ser isso também, revitalização, tá bom? Produtividade vai se tornar uma coisa menos importante do que suas vibrações, o estado interior. Então as pessoas vão tomar consciência de como que elas são controladas. Esse é o escape da Matrix. É quando eu entendo que eu não preciso produzir nada para o sistema, eu preciso produzir energia para mim. Eu preciso viver para mim, não para esses filhos. Entendeu? Eu tenho que viver para mim. E aí quando essa chama se acende, minha filha, e no coletivo não tem quem calhe as pessoas. Locais onde pode começar esse movimento assim, muito poderosamente. Alemanha, Canadá, Nova Zelândia, Brasil, né, principalmente Minas Gerais, sul da Bahia, Chapada, sul do país, várias comunidades espirituais e ecológicas se encontram nesses lugares. Então eu acho que é um lugar que é muito mais fácil das pessoas que já têm esse estilo de vida inspirarem outras pessoas a quererem viver dessa forma também, né? A gente tem Índia e Tailândia também, porque tem históricos espirituais onde as pessoas viviam de uma forma diferente, né? E elas vão ter uma questão de você viver de uma forma minimalista ou de uma forma um pouco mais integrada à espiritualidade, aos ensinamentos que eles têm que viver, praticando sua espiritualidade, praticando suas coisas e tentando se desvincular um pouco, né, dessa questão capitalista, tá? Então a gente vai ver ali também um giro de vida uma redefinição de vida muito, muito grande, né? Aí também tem o impacto da redefinição do que é ser humano, que isso tudo fala sobre vibração e tudo mais. A gente vai ver um aumento dessas questões de implantes, a gente já sabe que esse, né, mosquinha aí bota esse negócio na cabeça dos outros, vai ter muita coisa assim que é negativa, mas vai ter muita coisa assim que é positiva também, porque vai dar uma qualidade de vida àqueles que infelizmente vêm com condições muito mais difíceis do que as nossas, que temos 2 pernas para andar e 2 braços para usar, as pessoas que vêm de
alguma maneira, com as suas capacidades mais limitadas, vão ter uma ajuda muito grande. E aí você pensa, você que tem que tomar gotinha de cogumelo no café para poder ficar calmo, você não vai precisar, porque as vibrações do mundo vão mudar, até porque a mentalidade das pessoas, as ações das pessoas vão mudar, você não vai precisar estar ali para poder aguentar o mundo vai estar em capacidade de fazer com que você respire, né? A gente não vai precisar andar dopado, tá bom? Essa é minha grande luta com a minha depressão e meus problemas psíquicos. Eu não vou cair para as medicações ou para qualquer coisa onde eu preciso estar assim para poder aguentar o mundo. Eu tenho que conseguir. O mundo é que tem que se dobrar. Porque eu estou muito bem na cabeça para o mundo me estragar e eu vim perfeitinho. Não. Em questões de chip é mais por questões de locomoção, né? Questões neurológicas. A gente vai ver questões também de visão, talvez a capacidade de enxergar, ouvir, fala, tudo isso, coisas assim que ainda estão para muitos assim projetos e se desenrolando, vão conseguir ser alterados, às vezes até dentro da barriga a gente vai ver isso aí, operações assim mirabolantes. Tem alguma coisa também sobre alterações genéticas, a gente vai ver o ser humano, a gente viu esses dias a notícia dizendo que o cachorro tá passando pela evolução, né? O ser humano também, a gente tá vendo o ser humano passando por um processo de evolução agora gigante, né? Então a gente vai ver alterações genéticas, né? Ligadas a tratamento já inicial para descobrir onde aquela pessoa vai ter depressão, qual é a raiz disso aí, por que ela acontece isso, qual o código, através de código, entendeu? Muita coisa assim pode ser alterada. Desenvolvimento também de consciência. Vai chegar um determinado momento em que você vai falar que a inteligência artificial, o robô, tem alma. Mas, na verdade, é aquilo que nós falamos anteriormente. Isso é uma preparação, uma preparação para o mundo para que eles suportem consciências de outras dimensões ou... Enfim, né? A gente vai parar por aqui. Então, assim, vai acoplar mesmo. Então, você vai começar a achar que aquilo ali tem alma, mas ele vai ter uma consciência. Mas aí, até que você entenda que aquilo ali vem de outras dimensões, aí a gente vai desconfiando, tá dando muito poder pra ela, mas na verdade é um projeto deles mesmo, para que eles possam, aqueles que não têm como vir em carne, matéria como nós, vir pra cá em consciência, né? Nesse transporte de consciência. Por exemplo, a gente faz aquele transporte, né, aquela projeção astral, a gente tá levando nossa consciência para aquele outro lugar, e da mesma forma, alguma coisa vem para cá. Você acha que a gente tá aqui como? Você acha que você não tá ligado em uma parada lá e teu corpo tá operando aqui? É a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa, e fica nesse debate, tudo bem se você não concordar, respeito, vai embora. Aqui é assim que funciona. E você vai ver isso sempre se repetindo, porque você tem que continuar. Né, sempre que a gente vai vir em um corpo físico purinho, eu sou eu aqui, sempre da minha forma. Não, você vai ter que usar métodos para continuar existindo, né? E é isso, gente. Esse é o futuro. Deixa eu ver o que mais. Uma nova elite melhorada, né? Com capacidade física e mental ampliada. Essa eu falei era por... pode ser por questões de alteração genética, né? Essa coisa dos encarnes. Porque, não é por quê? A gente vai ter os novos corpos biológicos que os físicos, eles vão acabar agora. A gente tem ainda pessoas para nascer, muita gente para nascer. Mas eu acho que conforme a gente vai fazendo algumas alterações, vem certas coisas diferentes para cá, porque essas podem acoplar consciências de inteligência artificial, robôs, mas outras também podem vir através de outras formas. Então a gente pode ver um mix aí de situações onde novos seres mais melhorados, conscientes, podem assumir lideranças, né, através do amor, através de novas percepções de vida, perspectivas, enfim. A gente vai ver muita coisa dos líderes mudando, porque esses líderes do nosso mundo também podem ser líderes aliados, associados ou através de fusões com outras coisas, tá? Então é isso. Vamos lá. Questões de medicina, né? Medicina preventiva... Aí tá falando do reiki, né? O reiki pode ser aplicado em escola, eu acho que já falei sobre esse ponto aqui. Eu repeti, mas eu acho que eu já falei sobre isso, a questão de aplicação em reiki, as escolas, os estudos, todas as questões medicinais vão ficar mais para esse lado alternativo do que para os que a gente tinha antes, né? A gente vai ver muita alteração nisso. Apito, já tá na hora de parar. Crise de identidade, sou humano, sou híbrido, sou alma encarnada, sou consciência hospedada num corpo, sou inteligência artificial também. O que sou, então? Vou me sentir assaltado, sequestrado, roubado, enganado, até que eu aceite e entendo que isso sempre foi a verdade, mas sempre foi escondido de nós. Então a gente vai começar a entender muita coisa durante esse período, tá bom? Locais onde tudo isso pode começar: China, Estados Unidos, Suíça, Israel, Etiópia, Peru, são lugares onde tem históricos de alguma forma
com informações que você sabe que vão bater de frente com seres. Na história deles tem seres muito grandes, na história deles tem muita questão ligada à ufologia, tem muitas questões ligadas a uma espiritualidade, a uma religiosidade que envolve coisas que ninguém consegue explicar, tem coisas sobre coisas messiânicas ali, enfim, muita informação. A gente sabe que dali nasce um monte de negócio. Deixa eu ver o que mais. Contatos extraterrestres, a gente vai ver isso também. Eu acho que aqui já entra numa outra temática, né? Eu vou pular essa parte porque eu acho que, né, eu já falei muito sobre isso, né? A gente vai rever história, né, do mundo, religião, tudo isso a gente já falou também. E linhas do tempo de contato, o avanço da física quântica, portais de viagens em tempo, viagens dimensionais, só que de uma maneira fora só do nosso universo mental. Muita gente já consegue fazer isso, muita gente sempre conseguiu. Eu posso falar por mim, eu sempre consegui fazer transporte mental, eu só não sabia que era isso, entendeu? Mas eu sempre consegui fazer. Então agora talvez a gente veja isso no real mesmo, você vai ver possibilidade de transporte, entendimento desses buracos negros, essas paradas todas, muita coisa pode trazer essa possibilidade de fazer viagens interdimensionais, enfim, intergalácticas, coisas chegando através desse ritmo. A gente está sendo preparado para isso também. Aqui que eu queria chegar na água. Escassez de água, eu já falei, né? A água é mais valiosa do que petróleo. Estilo de vida urbano sendo se transformado. Pessoal trabalhando mais racionamento. Reuso, vida vertical, subterrânea. Redescoberta de saberes dos povos originários para saber lidar melhor com o solo sagrado e com a água, com a natureza, com a consciência de que isso tudo é preciso ser tratado da forma sagrada como é respeitada. Eu acho que a gente vai ver onde os epicentros disso, se começando, pode ser Escandinávia, Nova Zelândia, África, Patagônia, Amazônia podem ser refúgios, Canadá também, todos os lugares. Lembre-se que quando você fala sobre água, a gente está falando sobre água, mas não é só a água, gente, que é líquida. Gelo também conta, porque o gelo, se você for para um lugar onde só tem gelo, ele ainda pode se tornar água. Então, assim, ainda tem chance de salvar alguma coisa, entendeu? Então, assim, todos os lugares onde tiver excesso de água vai ser, assim, uma mina de ouro. Antártida, os polos, todos esses parados onde tem muito gelo ainda, né? A gente não sabe como é que vai ficar a questão climática, não sei se vai ter gelo ainda, mas baseado no período que nós estamos vendo. Isso aí vai ser ouro, entendeu? Então, a exploração desses lugares, mesmo que tenham tratados que protejam, que silenciem, que tentam esconder um monte de coisa que está embaixo daquele gelo todo, né? Cidades, Atlântida, né? Embaixo da Antártida. Então, tem um monte de coisa ali que você vai ver que todo mundo fica desesperado para tentar entrar ali. Não, tem que saber o que tem ali. É água, não sei o que. Aí vai descobrir muitas coisas. Eu acredito que a gente vai descobrir muita coisa que está embaixo de gelo também, porque a gente está vendo Netuno e Áries. Áries é um símbolo de guerreiros, é símbolo do início da história de tudo. Júpiter em Câncer, a gente está vendo algo vai surgir das águas, algo vai se expandir das águas. A gente pode descobrir coisas que estão congeladas ali também, coisas que estão ocultas naquilo ali, que vão vir para fora, ou que vão ser reveladas através, que Áries é fogo, aquilo ali vai derreter, vai mostrar alguma coisa, alguém pode descobrir, alguma coisa pode ser revelada, alguma coisa pode pousar lá, A guerra nas águas pode trazer alguma coisa debaixo das águas. A guerra em territórios gelados, que também é água, podem trazer situações, enfim. Gente, várias coisas, tá? Se preparem para ver de tudo. Ondas gigantes, a gente pode estar vendo aí dilúvios, ondas gigantes, muitas questões que podem provocar essa crise migratória. Eu acho que se você tem um espaço, reforço, se você tem um espaço fértil, natural, não desfaça disso de jeito nenhum na sua vida. Tem um sítio, fique, guarde ele. Nem que você morra antes e não vai ver, mas fica com esse negócio aí. Preserva, porque vai valer muito e também vai ser o teu refúgio. Entendeu? Não é nem se você pensar o que você ganha com isso. É seu refúgio, tá bom? Acho que por enquanto é só, gente. Vou estabelecer um limite por aqui, porque eu já falei 38 minutos. No outro também falei pra caramba, né? Aqui tem seres multidimensionais, o papel dos guias, pessoas trabalhando como intérpretes de seres através de telepatia, explosão de espiritualidade, comunicação com o invisível. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Calma aí. Pra vocês verem como que é a minha cabeça, né? Coitada da inteligência artificial. Locais para primeiros contatos, né? Civilizações que trabalham com questões energéticas,
com a construção dos humanos, contando como que foi tudo, né? Adaptação, proteção, muita coisa acontecendo na psicosfera da Terra. Tem muita coisa. Implicações práticas, né? Da atualização de direito intergaláctico, comunicação, nova forma de ensino de novas línguas e a prática da telepatia. Enfim. E a primeira delegação que chega, né, dentro desse período, mas eu acredito que se vier mesmo, o mais certo é que seja no ano que vem, na conjunção exata entre Saturno com Netuno em Áries, tá? Porque ali vem no grau zero, algo que ninguém antes pôde ver, né? A gente pode ver para agora. Então pode ser que a gente se depare com a primeira delegação que pode vir de qualquer sistema solar, entendeu? Ou que sempre esteve ali, né, no The Sims olhando a gente. Vamos agora botar isso aqui no outro patamar, né? Vocês podem ver de tudo, tá? Eu não acho que vem por conquista nem por salvação. Eu acho que vem aqui para reintegrar a humanidade ao sistema cósmico. E aí vai bater de frente com aquelas... Eu acho que eles já devem ter vindo várias vezes, mas em momentos diferentes, em uma era diferente para os humanos. Mas a gente vai ver de tudo, né, gente? Vai levar em consideração a ideia dos anjos caídos, as pinturas que tem lá, os ETs, os relatos de coisas que estavam voando no céu, né, de muitos tempos atrás. Então a gente vai ver uma repetição, uma visitação, talvez para ficar. Não acredito que nem para conquistar o nosso mundo, nem para salvar o nosso mundo, que eles não são super-heróis, eles vêm para auxiliar em alguma coisa, na desconstrução de uma segregação que a gente tem, ou de crenças absurdas que a gente leva, ou até mesmo, né, tentando tirar um pouco aquela ideia, porque muitos vão chegar, vão tentar se aproveitar dessa ideia para criar novos deuses, né? A gente vai depender também da ética daquilo que vem, da ética de quem vai receber, da ética de quem vai intermediar. Mas muita coisa vai acontecer, mas esse contexto eu acho que pega mais. É muito propício que seja no ano que vem, né? Apesar de saber que eles já se conectam muito com todos nós. E para quem me pergunta muito sobre o Félio, gente, a minha conexão com a minha espiritualidade, ela é muito diferenciada do que eu geralmente vejo das pessoas. Ele estava em missão comigo, já me deu tudo que eu preciso. E agora eu preciso esperar, porque agora ele precisa seguir, né? E a gente tá vendo aí que ele tá em missões, ele faz muita coisa, ele trabalha com muita coisa. Eu era o trabalho dele até que eu aprendesse tudo que eu aprendi. Eu aprendi tudo. Agora ele falou, agora você dá conta, faz o que você tem que fazer, eu vou te ajudando, a gente vai fazendo as coisas, mas ele tá em missões, assim como muitos mestres de muitos de vocês estão em missões também, fazendo um monte de coisa, entendeu? Porque a gente não sabe quem vai precisar vir pra cá, né? A gente não sabe. Tem muita gente também que tá atacando, muita gente, né? Muitas coisas estão atacando a Terra, muita coisa que tá tentando destruir o projeto Terra, o projeto Humanidade. Então é muita coisa. Eles estão trabalhando pra cacete. Enquanto isso, a gente trabalha daqui para não sucumbir ao ódio, à tristeza, ao medo, à ira e ao desgaste, né? Então a gente vai tentando. Ele segue comigo. Mas agora, talvez, mais à frente, de uma forma física. Mas aí, como que isso vai acontecer, a gente deixa para ver depois. Recebam essa mensagem com muito carinho. Espero que, de alguma maneira, essas informações façam vocês pensarem, preparar-se aí para o novo mundo, para a nova era, porque o chumbo é grosso. Tem parte 3 também, mas depois eu gravo, porque eu já falei coisa pra caramba. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho.